24 de fevereiro de 1891, a denominação de Supremo Tribunal Federal foi criada pela Constituição Republicana Brasileira. 4 dias após, aconteceu a primeira sessão extraordinária de instalação do tribunal no edifício da Relação, no Rio de Janeiro. No dia 28 de fevereiro, a Suprema Corte do país chega aos 130 anos, consolidada como órgão indispensável à garantia dos direitos fundamentais e guardiã da Constituição. A partir de hoje, no artigo 5º, você vai acompanhar 4 edições especiais em comemoração à data. Hoje você vai saber sobre a história do STF, sua evolução e sua importância ao longo dessas 13 décadas para garantir igualdade e direitos ao povo brasileiro. Está na Constituição que todos são iguais perante a lei e é garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E eu converso sobre esse assunto agora por Skype com o advogado Cláudio Pereira de Souza Neto, que também é professor de Direito Constitucional, e com Christian Lynch, historiador e cientista político. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa edição especial em comemoração aos 130 anos do STF. E, doutor Cláudio, para começar, o caput do artigo 5º, ele traz diversos direitos que são detalhados aí ao longo da Carta Magna. Todos são temas constitucionais e, portanto, de competência do STF. A gente pode dizer, então, que trata-se de uma corte constitucional por excelência? A sua atribuição de realizar o controle de constitucionalidade é muito ampla, é uma das mais amplas de todo o mundo, mas, além disso, o Supremo Tribunal Federal ainda tem atribuições de cúpula do Poder Judiciário. Cabe à Corte, por exemplo, processar e julgar altas autoridades da República no exercício das suas competências criminais originárias. Cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar recursos que impugnam decisões proferidas por outras cortes. Portanto, não é possível dizer que o Supremo Tribunal Federal é exclusivamente uma corte constitucional, mas ele também é uma corte constitucional, né? E essa, de fato, é a sua atribuição preponderante, né? O Supremo Tribunal Federal, na prática, é, sobretudo, uma corte constitucional, mas também é a cúpula do Poder Judiciário. Vejam que não é possível compreender a história do Supremo, por exemplo, sem entender o papel do habeas corpus, né? E julgar habeas corpus não é atribuição exclusiva de corte constitucional. Pelo contrário, todo o Poder Judiciário pode julgar habeas corpus. Doutor Christian, e qual a importância de uma Suprema Corte em uma democracia? Bom, originariamente, você não tinha essa ligação forçosa entre democracia e Corte Constitucional. A ideia da Corte Federal, né, ela junta essas duas ideias. Ela também tem uma origem americana, especificamente americana, na ideia de que uma Corte Federal é necessária não só, enfim, para, como diz a jurisdição constitucional, garantir garantir a constitucionalidade, né, o vigor, a efetividade dos direitos fundamentais, mas também para resolver conflitos entre os entes federativos. E isso é muito interessante, não só pelo caso americano, mas pelo caso também brasileiro, porque quando o Supremo Tribunal Federal é criado, em 1800, nas discussões do Congresso Constituinte de 1890 e 1891, as duas imagens já aparecem. Você tem o Campos Salles, de um lado, preocupado com o federalismo que na cabeça dele era estadualista, e que pensava o Supremo Tribunal Federal principalmente como uma corte federal, e o Rui Barbosa pensando o Supremo Tribunal Federal principalmente como uma corte constitucional no sentido de resguardo dos direitos fundamentais contra as demazias eventuais naquela época, então, muito mais reais do Poder Executivo e do Poder Legislativo. E eu convido vocês agora, então, a assistirem a um trecho de um documentário da TV Justiça que fala um pouco da história do STF. Um juiz no Brasil, chegou ao Brasil, aliás, um ex-juiz, e rezou a primeira missa no Brasil. O Frei Henrique Soares, que muita gente chama Frei Henrique Soares de Coimbra, porque ele era de Coimbra, ele era juiz na casa da relação em Portugal.
Justiça na sociedade colonial atendia a uma série de demandas, estruturas, instituições, enfim, montadas pela metrópole. Montadas pela metrópole no interesse da metrópole. Era o caso dos juízes de fora, era o caso do ouvidor geral, a ouvidoria geral que foi criada nos primórdios da colonização do Brasil, posteriormente, como já disse, os juízes de fora, e a partir do século XVII, nós temos, século XVIII, para ser mais preciso, século XVIII, nós temos a instalação do Tribunal da Relação. Tribunal da Relação, primeiro na Bahia, o Tribunal da Relação de Salvador, e depois o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. Até hoje temos no Rio de Janeiro a Rua da Relação. Quando houve a invasão francesa em Portugal, houve a transmigração da família real, ele chega à Bahia, mas logo depois se instala no Rio de Janeiro. A colônia muda de status, também com ela chegam estruturas mais sofisticadas de administração da justiça. E aí sim é criada a Casa da Suplicação do Brasil. A Casa da Suplicação é instalada no Rio de Janeiro, na Rua do Lavradio, próxima ao antigo Tribunal da Relação, e passou a ser uma referência de Tribunal Superior aqui no próprio Brasil. Antes, as causas, em última instância, eram decididas em Portugal. Com a independência do Brasil, em 1822, é feita a primeira Constituição Brasileira, de 1824, e a Casa da Suplicação do Brasil passa a ter uma nova conformação e também passa a ter um novo nome. É criado oficialmente o Supremo Tribunal de Justiça. Esse Supremo Tribunal Federal, que vai se instalar em fevereiro de 1891, por efeito da Constituição, primeira Constituição republicana e segunda Constituição do Brasil, esse já é um Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal de Justiça passa a ser o Supremo Tribunal Federal. Doutor Cláudio, do Tribunal da Relação, em 1796, ao Supremo Tribunal Federal, a partir de 1891, quais foram as mudanças mais significativas? Antes da criação do Supremo Tribunal Federal, nós tínhamos um órgão de cúpula do Judiciário, o Supremo Tribunal de Justiça, mas que não tinha a atribuição de realizar o controle de constitucionalidade, né? O Supremo Tribunal, a Justiça Federal em geral, com o advento da República, passa a ter essa atribuição, e também o Supremo Tribunal Federal. Menciono a Justiça Federal como um todo pela circunstância de controle de constitucionalidade, naquele momento ser um controle difuso, incumbido a qualquer magistrado que integrasse o judiciário brasileiro. E também ao Supremo Tribunal Federal. As questões constitucionais poderiam chegar ao Supremo Tribunal Federal. Doutor Christian, e qual era a composição quando foi criado o Supremo Tribunal Federal, em 1891, e como esses ministros eram nomeados? Essa pergunta é interessante, porque nunca houve uma mudança de tal envergadura na ordem constitucional institucional brasileira como foi a da República. Da forma como ela foi feita, né? Ela foi feita por um golpe de Estado, e ela passou pela imposição específica de um projeto republicano que era de uma minoria. Ela botou abaixo tudo que o Império, que a monarquia constitucional tinha feito dos 67 anos anteriores. Então, o que acontece é que você tem essa reviravolta completa sem que nós tenhamos experiência da prática, tá? Do que eu posso chamar de judiciarismo, né? A ideia de que uma Corte Suprema deve exercer a jurisdição constitucional no país. Porque ao mesmo tempo que você cria uma instituição que é completamente nova,
né? Só fica o nome Supremo Tribunal, mas as competências, a lógica de funcionamento é completamente diferente, né? Mas você manteve praticamente todos os ministros que vinham do Supremo Tribunal do Império. Os conselheiros do Supremo Tribunal do Império viraram ministros do Supremo Tribunal Federal. Eram todos nomeados pelo presidente da República. Né? Houve, então, esse período de aprendizado constitucional por parte do próprio Supremo Tribunal Federal, período esse de que o grande pedagogo, como se sabe, foi Rui Barbosa. Rui Barbosa escrevia os memoriais ao Supremo Tribunal Federal, quase que ensinando os ministros do Supremo a como é que deveria ser manuseada a jurisdição constitucional. Doutor Cláudio, com a vinda da capital federal para Brasília, a Suprema Corte também se transferiu para cá. Qual a importância desse ato? Havia no Rio de Janeiro toda uma comunidade que girava em torno dos tribunais superiores, que essa comunidade teve que se deslocar para Brasília também. Então, não apenas os ministros vieram para cá, mas também os advogados que atuavam no Supremo Tribunal Federal e nos demais e em outros tribunais federais situados no Rio de Janeiro tiveram que se mudar para Brasília. Então, houve realmente uma mudança grande. E, naquela época, os voos de avião eram raros, eram caros. Então, os advogados que atuavam nos estados não tinham como vir a Brasília apresentar os seus casos perante o Supremo Tribunal Federal. Portanto, esses advogados situados aqui em Brasília acabaram exercendo um papel muito importante de trazer as causas dos estados aqui para o Supremo Tribunal Federal. Muitos deles vieram nessa época, tá? Moravam no Rio de Janeiro, tinham toda a vida familiar organizada no Rio de Janeiro e acabaram tendo que se deslocar para Brasília. Então, não foi apenas o deslocamento da corte, houve um deslocamento de toda uma comunidade jurídica que vivia no Rio de Janeiro e acabou tendo que se deslocar para cá para ter uma atuação eficiente perante o Supremo Tribunal Federal. Lembre-se que que as sessões não eram televisionadas, né? Mesmo a publicação das decisões era uma publicação relativamente precária. Os advogados tinham que ler diariamente diários oficiais para acompanhar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. De modo que um acompanhamento eficiente demandava a presença em todas as sessões da Corte. Então, toda vez que o tribunal se reunia para julgar casos, os advogados estavam ali também presentes, reunidos, acompanhando a sessão do Supremo Tribunal Federal. Então, realmente a mudança foi uma mudança muito significativa. Acho que o Christian diria que foi uma mudança que atuou no sentido do isolamento da Corte em relação ao restante da sociedade. Bom, a gente vai continuar a conversar sobre isso daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre fatos históricos do Supremo Tribunal Federal, que completa 130 anos. Sobre esse tema, eu continuo conversando por Skype com Christian Lynch, historiador e cientista político, e com o advogado Cláudio Pereira de Souza Neto, que também é professor de Direito Constitucional. Doutor Cláudio, a gente terminou o primeiro bloco falando aí da mudança para Brasília. Pouco depois disso, o Brasil entrou num período de ditadura. O Supremo chegou a ter 3 ministros cassados. Como é que foi a atuação do STF nesse período? Não só houve a cassação e houve também a ampliação do número de magistrados, né? De início, a composição da corte foi ampliada para 16 magistrados. Originalmente eram 11 magistrados, e a corte foi ampliada para 16 magistrados e depois se retornou, ainda na vigência do regime militar, a composição de 11 magistrados. Mas a corte, nesse período,
ofereceu uma resistência de maior significado à instauração do regime e à própria continuidade do regime militar, né? Pelo contrário, o Poder Judiciário, nesse momento, ele se mostrou, né, em grande parte, um poder que cumpria as decisões emanadas do regime militar. Dr. Christian, em 88, já em plena democracia, a Constituição Federal elencou aí uma série de ações diretas que podem provocar a jurisdição do STF. Que panorama a gente pode traçar da Corte antes e depois da Constituição de 88? É completamente diferente, né? Porque, de alguma maneira, a Justiça Federal, obviamente, de 1891 até 1988, ela sofreu mudanças, né, significativas. Você imagina que em 1891 você tinha... A Justiça Federal era o Supremo Tribunal Federal e, no máximo, 1 ou 2 juízes federais por estado. Então, havia uma grande simplicidade. Com o tempo, já na Primeira República, já tem recriminações de excesso de recursos atravancados e tal, aí você tem um incremento nisso, até que você tem a criação do Tribunal Regional, o Tribunal Federal de Recursos, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, o modelo da Corte, ele é basicamente o mesmo, ele muda muito pouco. Né? É um modelo, na verdade, de 1934, em que você tem o Supremo Tribunal Federal faz o controle da constitucionalidade, eu digo, a conta-gotas, porque não tinha efeito erga omnes, né? E o que você tem em 34 é a possibilidade do Senado atribuir efeito erga omnes às decisões do Supremo Tribunal Federal. Dispositivo que, aliás, foi albergado pela Constituição de 88, mas que se tornou inócuo diante da mudança, da criação do controle concentrado na própria Constituição e depois por outras disposições de caráter infraconstitucional, que permitiram a criação do efeito vinculante, enfim, tudo essas coisas. E falando um pouquinho dos ministros, a Constituição de 88 ela não exige a formação jurídica, mas isso é essencial, não é mesmo? A gente já teve, doutor Christian, ministros que não tinham essa formação em ciências jurídicas? Tentaram, mas não colou. A gente tinha muitos juristas no começo da República que não eram formados em direito. Eles falavam de direito, mas não eram juristas. Né? A gente tem, por exemplo, Felisbelo Freire, que nunca foi ministro supremo, mas ele dominou a CCJ durante tempos e muitos dos primeiros livros de história constitucional da República foram escritos por ele. Né? E ele era médico. Tá? Então você tinha engenheiros que escreviam sobre direito. Arão Reis tem um livro de direito administrativo, por exemplo. Mas para o Supremo Tribunal Federal mesmo, isso não aconteceu. Tentaram, né? Eu comentei, o Marechal Floriano Peixoto tentou nomear um médico pelo menos, acho que foram 2 indicações que foram negadas, e eles não tinham notório saber jurídico. Mas o fato é que 88 inovou, trazendo muita gente da academia e procurando conferir realmente uma dignidade ao Supremo, para além da jurídica. Esse que é o meu ponto. E falando na composição da casa, nossa equipe recebeu uma pergunta sobre isso. Como os ministros do STF são nomeados para o cargo? Doutor Cláudio, vamos falar um pouquinho aí da atualidade, então. Quais são os requisitos atualmente? Ele tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Esses são os requisitos previstos na Constituição Federal de 88. E, na prática, nós copiamos, em grande parte, o modelo norte-americano. O presidente da República indica, ele é sabatinado, o indicado é sabatinado no Senado Federal, o Senado tem que aprovar a indicação e, por fim, ele é nomeado. Né? Bom, esse é o processo formal e, na prática, agora sim, o que se dá é muitas vezes a nomeação de jurista com notável qualificação, como tem realmente sido as últimas nomeações, mas com proximidade com o governo. Proximidade, sobretudo no plano das ideias, sobretudo no plano da filosofia constitucional. Proximidade que muitas vezes não se traduz em um julgamento enviesado favorável ao governo. Pelo contrário, muitas vezes o que se verifica é que um magistrado nomeado por um governo
decida de maneira absolutamente independente do governo que o nomeou. E o presidente da casa, como é que ele é escolhido? O presidente é escolhido pelos pares, né? Ele é eleito pelos pares, mas isso, novamente, é um processo formal. O que vale concretamente é uma rotatividade que considera a antiguidade do magistrado na corte, né? Eles vão se sucedendo em ordem de antiguidade e, eventualmente, há a possibilidade de o mesmo magistrado exercer mais de uma vez a presidência da corte. Mas as regras formais são de a eleição pelos pares, né? Mas essa ordem de antiguidade nunca é excepcionada. Eu, pelo menos, não tenho notícia, desde o início da vigência da Constituição de 88, em que essa ordem tenha sido desrespeitada pelos integrantes do tribunal. Doutor Christian, antigamente os julgamentos podiam ser realizados a portas fechadas, quase que secretos. E atualmente, esse conceito de transparência toda veio com a chegada da TV Justiça, que passou a exibir os julgamentos na íntegra? Eu acho que tem dois elementos aí. Primeiro que, historicamente, por incrível que pareça, para hoje em dia, o Supremo Tribunal não tinha centralidade política para o país que ele tem hoje até o final do século XX. Né? Ser ministro do Supremo Tribunal Federal não era necessariamente algo que atraísse a comunidade jurídica. Era mais interessante você ser advogado, enfim, você ter outros tipos de atribuição. De 88 para frente, a valorização da ideia de república. Né? A ideia de república não é só ela vai além de um regime de governo, né? Não é simplesmente ser contrário à monarquia. Até porque a monarquia pode até ser republicana no outro sentido. Sei lá, olha a Inglaterra, a Bélgica. Né? A república é o predomínio do princípio da coisa pública. Né? E a ideia de predomínio do princípio da coisa pública sobre o patrimonialismo, quer dizer, nepotismo, corrupção, um dos requisitos da república é a transparência. A transparência dos atos do governo, a transparência dos atos públicos. Né? Isso tudo tem que estar refletido, né? Tem que estar exposto ao escrutínio também. Então, também tem uma dimensão liberal republicana muito forte aí. As decisões têm que ser sujeitas ao escrutínio da opinião pública. E eu acho que a TV Justiça ela vem para isso. O televisionamento, né? E agora, enfim, não é mais só televisão, enfim, a rede social também, né? tem a ver com isso. Tá? Que é dar transparência a esses atos de visibilidade. E a importância adquirida pelo Supremo Tribunal Federal justifica a criação de uma TV que seja capaz de publicizar os seus atos. E vamos a uma curiosidade de um telespectador sobre uma figura emblemática que fica na frente do STF, a Estátua da Justiça. Qual a simbologia da Estátua da Justiça do STF? Doutor Christian. Pois é, essa estátua tem uma história interessante, né? Ela é uma escultura de Alfredo Cheschiatti e ela é uma visão pouco convencional da justiça. A justiça, geralmente, você vê, por exemplo, na escultura de Palas Ateneia na entrada do parlamento austríaco, por exemplo, né? Ela é geralmente representada de pé, com uma balança de venda e, eventualmente, uma espada. Ou seja, ela está de pé porque ela é solene, ela usa uma venda porque ela é imparcial, ela julga de acordo com a lei, independentemente da qualidade dos litigantes. Né? Ela tem uma balança na ideia de que ela pesa as qualidades e os defeitos dos réus. E a espada é o símbolo de justiça na medida, mas ela é o símbolo da justiça depois da decisão. Ela simboliza a força que você tem para cumprir as decisões justas. Né? Afinal, né, como diria um filósofo político, né, sem o concurso da espada, né, a lei não passa de palavra. Não passa de palavra. Então, essa é a figuração tradicional das imagens da justiça. O Cheschiatti fez uma escultura diferente. Ele fez a justiça sentada e só com uma espada deitada no colo. Ela não tem balança e não está em pé. Então é uma justiça que ela tá cega, né? Ela está vendada, mas ela exibe uma certa tranquilidade. Ela parece que é só detentora do poder repressor, mas também está descansada a respeito do uso dessa espada. Eu tenho a impressão, para concluir,
né, o que o Chesquiat quis fazer foi uma representação diferente da justiça, mais artística na sua inovação do que tradicional. Eu não tenho a impressão de que, essa é a minha opinião, que ele quis dar uma outra simbologia à justiça, que tem códigos ocultos, signos ocultos, significados ocultos nessa representação. Eu acho que ele escolheu simplesmente fazer algo diferente, uma justiça que fosse limpa, sem muitos atributos rocambolescos, né? Porque afinal ele é um escultor modernista, e o modernismo se destaca pela simplicidade das suas linhas arquitetônicas ou escultóricas. Doutor Cláudio, para a gente encerrar, então, quais são os desafios aí do Supremo? Completou 130 anos e agora para frente? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem sérios desafios pela frente, e o desafio fundamental que está diante do Supremo é concorrer com as demais instituições para preservar a democracia, para manter a democracia viva, para preservar o Estado de Direito. E me parece que o Supremo Tribunal Federal vem exercendo esse papel de maneira notável, né, se comparado com as demais cortes constitucionais do mundo. A minha expectativa sobre a corte é a melhor possível, de que ela conseguirá colaborar para a preservação do Estado Democrático de Direito no Brasil. Bom, e nós chegamos ao final do programa de hoje. Na próxima edição, vamos falar sobre os principais julgamentos do STF. Doutor Christian, doutor Cláudio, muito obrigada por participarem desse nosso programa especial. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!